Olá, seja bem-vindo ao programa 70x7, 13 de outubro de 1917, uma data que fica para a história e que é recordada todos os anos. Há 107 anos acontecia a sexta e última aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, na qual o céu abriu, abandonou o negrume, irrompeu o sol, que rodou como disco prateado em roda de fogo. Era o milagre do sol, ao qual se estima terem assistido um número superior a 50 mil pessoas. Hoje rumamos até ao Santuário de Fátima, onde nos encontramos, mais precisamente nas colunatas, devido ao mau tempo. E aqui, todos os anos, no Santuário de Fátima é assinalada a peregrinação aniversária de outubro, ao qual vários peregrinos, milhares de peregrinos correm, de diversos países, diversas nacionalidades e falantes de vários idiomas. Quem um sem número de vezes assistiu a partidas e chegadas aqui no Santuário de Fátima é o diretor do acolhimento e pastoral, a quem agradeço por ter aceitado o nosso convite e se juntar aqui a nós. O Santuário de Fátima recebeu aqui os peregrinos para a peregrinação aniversária de outubro. Pergunto-lhe, numa altura em que agora estão a regressar às suas casas, o que é que leva cada peregrino daqui? Eu estou convencido de que levam antes de tudo a satisfação pelo encontro que aqui viveram. Os peregrinos vêm em busca de se encontrar com a Mãe de Jesus e de se encontrar com Jesus e por isso participam nas celebrações da peregrinação, têm nessas celebrações o ponto alto do que os trouxe cá, muitos a pé, muitos de carro, das mais diversas proveniências e das mais variadas formas. E julgo que esse encontro com Deus, esse encontro vivido também comunitariamente, o encontro uns com os outros, há de ser o que de aqui levam fundamentalmente. E quem é que é o peregrino de Fátima? Quem é que são estas pessoas que abandonam as suas casas, partem para o simples ato de rezar? Essa é uma bela pergunta para uma difícil resposta. O peregrino de Fátima não sei se pode sequer categorizar-se assim no singular, na verdade. Cada peregrino de Fátima é singular, ele próprio na sua experiência e, portanto, no cômputo geral, os peregrinos de Fátima vivem muito a sua experiência pessoal de peregrinação. Eu diria que, obviamente, se tentássemos resumir, o peregrino de Fátima é alguém que parte motivado por cumprimento de uma promessa ou a realização de um ato de ação de graças, um ato de gratidão, eventualmente a apresentação ao Senhor das suas intenções, de uma petição, ou alguém que simplesmente no caminho, seja ele a pé ou seja ele feito de outro modo, alguém que procura que por este ato de vinda ao Santuário de Fátima possa concretizar a aproximação ao acontecimento que aqui teve lugar, aos protagonistas que concretizaram esse acontecimento, seja a Mãe do Céu que os expultou, não é? Digamos assim, ao fazer-se presente aos pastorinhos, seja os próprios pastorinhos que hoje não se encontram entre nós, mas cuja experiência continuamos a beber a partir da vivência de Fátima. Portanto, o peregrino de Fátima é alguém que procura vir ao encontro de Deus, procura fortalecer a sua fé, procura concretizá-la também por meio da própria peregrinação, quaisquer que sejam, inclusivamente, as suas formas de, mais comunitariamente ou às vezes menos comunitariamente, vivenciarem a sua fé no dia-a-dia. Obviamente, há um intuito de que a vinda à Fátima e a participação na celebração em Fátima, nas celebrações em Fátima, e nomeadamente na celebração da missa, que é o ápice da vida da Igreja, este intuito de que se alimente a fé, é? De que se venha em direção à Eucaristia, procurando alimentar a fé que cá nos trouxe e que se parta da Eucaristia com as forças renovadas para a vivenciar no dia-a-dia. Mas sabemos que sim, obviamente, cada peregrino fará a sua experiência
singularíssima da peregrinação a este lugar. E Dr. André Pereira, para termos assim uma noção da dimensão, quantos peregrinos costumam ocorrer aqui a estas celebrações e durante o ano quantos peregrinos recebe o santuário? Falamos obviamente de uma generalização, não é? Ou de uma média, se quisermos. O santuário tem vindo a contar com uma presença muito considerável de peregrinos ao longo do ano, se excluirmos os óbvios anos da pandemia, pela quebra que significaram a todos os níveis, e considerando precisamente que foi uma quebra pontual, porque os anos seguintes já o demonstraram, temos desde o septenário do centenário, temos estabilizado, se quisermos, numa média de cerca de 6 milhões de peregrinos por ano, às vezes ultrapassando um pouco, às vezes ficando muito pouco aquém, obviamente com o ano do centenário a ultrapassar largamente e excepcionalmente este número, aproximando-nos dos 10 milhões, mas estamos a falar de facto habitualmente destes números. Por exemplo, o ano passado trouxe ao Santuário de Fátima participantes nas celebrações, porque é este o grande número que anotamos, é aqueles peregrinos que participam ao menos numa celebração no santuário, que é uma contabilização diferente daquela que conseguimos obter através dos grupos inscritos, dos grupos registados. São naturalmente realidades diferentes e que constituem amostragens diferentes. A partir da participação nas celebrações, no ano passado tivemos cerca de 6,3 milhões de peregrinos, ou um pouco mais de 6 milhões de peregrinos. Neste ano ele está ainda em curso, não podemos já dizer se vamos ficar muito aquém ou se vamos além. Acho que improvável que seja o ir além, tendo em conta também as circunstâncias do ano passado, que foi ano de Jornada Mundial da Juventude, mas a verdade é que até ao fim de agosto, contabilizados, tínhamos já muito perto de 4 milhões de peregrinos participantes nas celebrações. Eu estou em condições de dizer que, passado o mês de setembro, já os ultrapassamos seguramente, tendo em conta que só a peregrinação da Benção dos Capacetes trouxe a este recinto cerca de 180 mil peregrinos. E, portanto, a esta data estaremos já um pouco acima dos 4 milhões de peregrinos. Vamos ver como é que é até ao fim do ano. O que é que isto nos diz? Diz que, efetivamente, estabilizamos numa grandeza de peregrinos muito considerável. Depois, nestas celebrações, nestas peregrinações em particular, há N condicionantes a contribuir para um número mais elevado de peregrinos ou a dificultar esse número mais elevado, e números valem o que valem. O que é que isto quer dizer? A contribuírem para que os peregrinos se sintam mais motivados e mais em condições para virem, ou menos em condições para virem. As condições meteorológicas são, obviamente, uma dessas condicionantes. Mas aquilo que estamos habituados a ver nas grandes peregrinações internacionais aniversárias, e nomeadamente em maio e também em outubro, é um recinto de oração cheio ou perto de cheio. E, portanto, é nesta ordem de grandeza de perto das 200 mil pessoas ou acima das 200 mil pessoas que estas grandes peregrinações normalmente nos têm situado. Dr. André Pereira, o peregrinar é o ato de sair, de nos colocarmos desconfortáveis. Que propostas é que o santuário também apresenta para dar conforto aos peregrinos? Quais são as propostas de acolhimento? Sim, desde há muitos anos que essa é uma preocupação do santuário, não é? Proporcionar àqueles que chegam, e que chegam muitas vezes com essas condições difíceis de quem viveu muitos dias de estrada, proporcionar condições de maior conforto, essas condições de acolhimento. Eu diria que aquela que é a primeira e mais emblemática é, obviamente, o lava-pés, que o santuário oferece há muitos anos, e que, no fundo, é lugar e ocasião não só para o tratamento das feridas físicas, sendo que, felizmente, há também cada vez mais cuidados por parte dos peregrinos. Nós assistimos a um cuidado cada vez maior por parte das pessoas ao longo do caminho, na necessidade de se cuidarem, na criação também dos próprios grupos de condições de apoio que permitam um sofrimento físico mais atenuado, se quisermos dizê-lo assim. Mas, portanto, há esse ir ao encontro das dificuldades físicas dos peregrinos, mas este espaço do lava-pés, este serviço do lava-pés, é também lugar de, muitas vezes, cura de feridas espirituais, não é? Ou de aconchego a alguém que, depois de um longo caminho de peregrinação rumo ao santuário,
precisa eventualmente desse amparo de uma palavra amiga ou de ouvidos amigos. Às vezes, mais do que a palavra, é o silêncio de quem escuta de coração aberto, para que muitas vezes se sublimem em palavras ali, e quem sabe em lágrimas e em gestos, a densidade de um caminho que muitas vezes traz adensamento. É uma densidade crescente, e quando se chega a esse depositar nas mãos de Deus o que se vivenciou. Sem dúvida que depositar algo que se vivenciou nas mãos de Deus também se faz através da mediação daqueles que são palpavelmente essas mãos de Deus abertas, não é? Portanto, o serviço de lava-pés, eu diria, é este primeiro lugar de acolhimento da pessoa no seu todo. Visa o cuidado físico, mas abre espaço também para o cuidado espiritual. E os peregrinos sentem-se mais aliviados? Sentem, sem dúvida. Sentem-se aliviados das suas dores físicas e sentem-se frequentemente aliviados dessa tal tensão que por vezes trazem de um caminho duro, das suas vivências espirituais que os motivaram a fazer o caminho, ou, quiçá, das experiências espirituais que não antecipavam e nem estavam no início da vontade de peregrinar, mas que a peregrinação lhes trouxe. Depois há toda uma série de estruturas outras de acolhimento, também algumas delas direcionadas para o peregrino a pé especificamente, como o acolhimento de peregrinos que o santuário organiza e oferece gratuitamente aos peregrinos, dentro das capacidades, obviamente, e das limitações dos lugares disponíveis. É verdade que anos houve, até há algum tempo, em que a capacidade instalada era maior, por diversas razões, também por colaboração até de congregações em torno do santuário que abriam as suas portas, no fundo congregando-se à volta deste serviço, e que entretanto por razões diversas foram também deixando de ter possibilidade de o fazer, seja porque também os grupos vão manifestando cada vez menos esta necessidade, porque sentimos que vêm cada vez mais organizados e, portanto, prevendo as estruturas necessárias desde a partida até às pernoitas do tempo da chegada, e também porque o santuário tem desejado cada vez mais oferecer estas condições com a máxima dignidade possível. Acho que é um sinal bom de exigência dos peregrinos em relação ao santuário e do santuário em relação a si próprio, que não se deem lugares para dormir por dar, não é? Aproveitando cada metro quadrado sem as condições necessárias para que a pernoita nesses espaços seja confortável, exatamente, tenha as condições sanitárias necessárias, etc. Aquilo que temos sentido, com uma outra exceção, sobretudo quando há picos de afluência que não conseguimos prever, é que a capacidade que o santuário tem disponibilizado tem globalmente correspondido às necessidades e nem sempre sido toda ocupada. Obviamente há picos que podemos não conseguir antecipar e que signifiquem que não há disponibilidade ou capacidade para todos os que até chegam a pedir esse alojamento, mas obviamente este também é um serviço que o santuário presta num horizonte de suplência, ou seja, desejavelmente é cada vez mais importante que os grupos preparem a sua vinda e a preparem ao longo, prevendo as necessidades e as condições ao longo do caminho e também no tempo da chegada. E sente que isso acontece cada vez mais? Cada vez mais, sim. Eu diria que a pandemia foi o tempo charneira para esta aquisição, porque efetivamente quem veio quando as coisas começaram a reabrir teve de vir em condições muito bem pré-determinadas, se quisermos. E a verdade é que, se calhar, os grupos também perceberam que, em última análise, prepararem-se não traz desvantagem nenhuma, bem pelo contrário. E, portanto, sentimos que essa aquisição, que as dificuldades da pandemia obrigaram a construir, depois também, se calhar, ficaram como um bom fruto, digamos assim, dessa preparação necessária. Dr. André Pereira, eu agora propunha fazermos assim uma viagem por alguns dos locais que são icónicos do Santuário de Fátima. Falo, por exemplo, da Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora, o local onde Nossa Senhora falou aos 3 pastorinhos. Pergunto-lhe que simbolismo é que tem esta capelinha para o peregrino de Fátima? Nós
costumamos dizer no santuário que a Capelinha das Aparições é o coração do santuário. E não é algo que precisemos de definir e impor como se fosse uma narrativa construída. Não, na verdade, a Capelinha é o coração do santuário porque ela se impõe como coração do santuário, porque os peregrinos a vivem como coração do santuário. Os peregrinos que vêm a Fátima, sobretudo estes que vêm já com a consciência da peregrinação e com a consciência do lugar para onde peregrinam, e eu digo isto se calhar fazendo um parênteses, sei lá, aos muitos turistas que vêm um bocadinho à descoberta, não conhecem o santuário e, portanto, começam se calhar por onde lhes é dado começar, por onde se proporciona começarem. E, eventualmente, se vierem da zona da Basílica da Santíssima Trindade, porventura é o primeiro espaço que tentam visitar, por hipótese, não é? Ou seja, não estão ainda cientes de qual é o lugar fulcral do santuário. Mas quem conhece o santuário e quem vem também com esta motivação peregrinante ao santuário, e sem prejuízo desses outros, depois virem a perceber onde é que é o coração do santuário, mas estes que vêm à procura do encontro desse lugar onde Nossa Senhora apareceu e, portanto, do encontro com Nossa Senhora nesse lugar onde ela esteve com os pastorinhos e onde, de alguma forma, continua a mostrar-se presente e a mostrar a Deus presente, eles sentem a Capelinha das Aparições como coração. E esta imagem, a imagem de Nossa Senhora, está presente 24 horas por dia, está exposta 24 horas por dia e pode ser vista em qualquer lugar do mundo. Podemos dizer que se pode ser peregrino de Fátima em qualquer canto do planeta? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tempos houve em que esta acessibilidade, não só da permanência constante, mas também da permanência, do acesso à distância, não é? Não era assim, não era possível ser assim, mas efetivamente hoje a imagem de Nossa Senhora não só está fisicamente presente naquele lugar que marca o lugar da sua aparição e, portanto, quem vier ao santuário a qualquer hora do dia ou da noite encontrará a imagem ali, mas também, de facto, está em transmissão permanente, em streaming para o site do Santuário de Fátima. E, efetivamente, sem prejuízo de a peregrinação física a este lugar ou aos lugares que consideramos lugares santos, não é? E, portanto, a este lugar de Fátima ser insubstituível, a verdade é que em qualquer parte do mundo, sobretudo se não podemos vir ao santuário ou se não podemos vir sempre que desejaríamos, em qualquer parte do mundo podemos ser peregrinos de Fátima, porque a peregrinação, sendo primordialmente essa movimentação física, ela é mais essencialmente uma movimentação interior, não é? Uma peregrinação que brota do coração e, portanto, uma e outra, uma não exclui a outra e, diria mais, a peregrinação física não pode prescindir da peregrinação interior, porque senão será pouco mais do que uma caminhada, por mais bem intencionada que seja. O cardeal Cerejeira disse uma vez que não foi Fátima que se impôs à Igreja. E por isso mesmo eu pergunto-lhe de que forma é que também os peregrinos contribuem para a universalidade da mensagem de Fátima. Se me permite só a revisãozinha, portanto, não foi a Igreja que impôs Fátima, exatamente, foi Fátima que se impôs à Igreja. Sim, o que é que isto quer dizer? E olhando para a história de Fátima, a verdade é que a história das próprias, já do tempo das aparições e depois subsequente às aparições, diz-nos da cautela, de uma certa resistência, até da própria Igreja hierárquica, por diversos motivos, que não cabe agora aqui explorar, mas que também são compreensíveis, uma certa cautela e até resistência em relação ao fenómeno de Fátima, a este acontecimento. A verdade é que os fiéis não se deixaram limitar por essa cautela, por essa resistência. Os fiéis começaram a vir, a reconhecer o caráter especial do que aqui tinha acontecido e, portanto, o caráter especial do lugar. Dizia há pouco a Leonor que, de facto, em outubro contabilizam-se já mais de 50 mil pessoas aqui na Cova da Iria. Há fontes que falam em cerca de 70 mil, não é? Portanto, especificando um pouco mais, indo um pouco mais além. De facto, é desde cedo que as pessoas, reconhecendo o caráter especial do acontecimento e do lugar, começam a vir e vêm sem quaisquer tipo de amarras institucionais, neste sentido, amarras bloqueantes, se quisermos. Portanto,
sem prejuízo do caminho que a própria Igreja instituição, a Igreja hierárquica, fez no sentido de averiguar a veracidade das aparições, investigar os factos, para poder depois também pronunciar-se com consistência, como fez em 1930, sem prejuízo disso. A verdade é que não pôde deixar de ser claro que Fátima se ia impondo na vida dos fiéis. E, portanto, creio que é esse o alcance de quem reconhece que a força dos fiéis, né, e a força da fé que os move, e que o Espírito habita neles, habita em todos nós, e que a verdade do Espírito também está neste sentido da fé dos fiéis. Não havia como não reconhecer que este acolhimento por parte dos fiéis significaria mais cedo ou mais tarde esta imposição, tomando as palavras do cardeal Cerejeira, esta imposição de Fátima à Igreja como uma evidência incontornável. Sim. Outro dos lugares aqui do santuário é a Basílica da Santíssima Trindade, é um local mais recente, foi dedicada em 2007 e é um espaço que faz que convite aos peregrinos, este espaço. Esse espaço faz, logo a partir do nome, o convite a reconhecerem ou conhecerem, aprofundarem, se não têm essa noção, de que Fátima é sobre Deus e é sobre Deus Trindade. Portanto, tendo obviamente um rosto claramente mariano, Fátima aponta-nos para Deus, Maria aponta-nos para Deus, aliás, sendo coerente consigo própria, né? Nossa Senhora, à imagem do que vemos narrado no Evangelho, aponta sempre para Jesus. E, portanto, não obstante esta fisionomia claramente mariana, é a Nossa Senhora que aparece aos pastorinhos. Ela vem para chamar a atenção para Deus. As aparições do anjo tinham-no também já assinalado muito claramente. E, portanto, o primeiro convite da Basílica da Santíssima Trindade é que cada um dos peregrinos olhe para o seu nome e pense no seu nome. Fátima é sobre Deus Trindade, sobre este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que de tanto nos amar continua a vir ao encontro da humanidade. É isso que vem Nossa Senhora fazer. Depois é também o convite a que os peregrinos possam vir a Fátima em qualquer época do ano, porque apesar das condições voláteis do tempo, mais previsivelmente mau no inverno, hoje têm condições de participação nas celebrações que antes de 2007 não tinham, né? E na verdade essa é a motivação pastoral que leva a que esta grande basílica seja construída, sendo desejada já desde as últimas décadas do século XX. Portanto, ela surge dedicada e aberta à participação dos fiéis em 2007, mas vem sendo sonhada desde décadas antes. Porquê? Por isto mesmo, por se perceber que para que os peregrinos também participem condignamente nas celebrações, é preciso terem condições físicas para tal. Não podemos descurar essas condições físicas e a Basílica da Santíssima Trindade veio oferecer essas condições. Dr. André Pereira, eu no início desta entrevista perguntei-lhe o que é que o peregrino levava aqui de Fátima, o que é que o faz voltar? Esta é a nossa última pergunta. O que é que faz o peregrino de Fátima voltar aqui a este lugar? Sim. Podendo parecer redundante, eu diria que aquilo que mais faz o peregrino voltar é, antes de tudo, precisamente o que leva. Irá de tal forma enriquecido que não pode deixar de voltar. E não pode deixar de voltar porque percebe que a riqueza deste encontro com Deus não é coisa para um dia na vida, né? É coisa para ir alimentando ao longo da vida. É coisa para, tendo o caráter extraordinário do que é a peregrinação em conta, é coisa para ao menos uma vez no ano, se quisermos. E, portanto, os peregrinos voltam normalmente ao menos uma vez no ano. Mas é coisa também para alimentar a vida continuamente. E o peregrino voltará a Fátima, em princípio, sempre que puder, em busca deste mesmo encontro, mas também voltará a Fátima sempre que, nos seus lugares de vivência comunitária da fé, nas suas comunidades de pertença, viver aquilo que ecoa em Fátima, esse apelo à vivência do Evangelho que ecoa em Fátima. Em princípio, cada vez que o peregrino fizer isso, mesmo
na sua comunidade paroquial ou na sua pequena igreja doméstica, na sua comunidade familiar, estará também a vivenciar Fátima. Muito obrigada, Dr. André Pereira, por nos ter acompanhado ao longo desta viagem, agradeço-lhe muito. E aqui fecha mais um programa 70x7, já sabe que nos pode acompanhar sempre em agência.eclesia.pt. Hoje despedimos-nos aqui do Santuário de Fátima, obrigada por nos ter feito companhia, até amanhã, se Deus quiser.